Alunas do 5º período do curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte, Facisa BH, apresentam Tudo sobre a Sociedade Anônima. Este trabalho foi elaborado com a ajuda do Marcos Vinícius, professor da disciplina de Práticas Contábeis e Registro da Pessoa Jurídica. O que é sociedade anônima? Conforme a Lei 6.404, de 76, sociedade anônima é um nome dado a uma empresa com fins lucrativos, que tem seu capital dividido em ações. A responsabilidade dos sócios e acionistas é limitada conforme ações. Ela pode ser subscritas ou adquiridas. Existe sociedade anônima de capital aberto ou capital fechado. Alguns exemplos de empresas que são sociedade anônima é a Vale, Ambev, Itaú, Carbel, Petrobras, entre outros. Sociedade anônima por capital fechado. Quando uma empresa é capital fechado, as ações não são transacionadas em bolsa de valores ou mercado de balcão, constituindo uma empresa em que as ações dificilmente são vendidas. Habitualmente, negociações de ações em uma SA fechada acontecem entre os sócios e acionistas, próximo à administração da empresa. SA de capital aberto. Esse é um tipo de sociedade em que as ações são transacionadas livremente. Isso é, você tem como vender, comprar, adquirir ações. Essas ações elas são negociadas em bolsa de valores ou em mercado de balcão, fora da bolsa. Além de ações, uma SA aberta pode negociar também valores mobiliários, como debênture. Essa é uma outra forma de atrair capitais alheios para seu investimento. Vale ressaltar que uma SA de capital aberto, ela tem que ser registrada na Comissão de Valores Mobiliários, CVM. O que é ações? Ações são títulos que representam uma fração do valor das companhias ou sociedade anônima. Ou seja, uma ação é como se fosse um pedaço de uma empresa. É a mesma coisa de você pegar uma barra de chocolate e cada pedacinho, cada quadradinho daquele representasse uma porcentagem daquela barra. E esses quadradinhos, eles são circuláveis. Isso é, os acionistas têm a liberdade de cedê-los ou negociá-los. Dessa forma, deve ter sempre 2 ou mais acionistas que são donos desse negócio. São exigidas para este modelo de empresa que o seu nome seja seguido pela sigla SA ou CIA, ou por extenso Sociedade Anônima ou Companhia. Uma empresa SA deve também atender uma série de regras, pois são as primeiras afetadas por mudanças contábeis e fiscais, sendo obrigatória a entrega das obrigações acessórias. As sociedades anônimas também possuem sua estrutura fixa, com divisões de órgãos dentro da empresa. São as divisões Assembleia Geral, Conselho de Administração e Diretoria e Conselho Fiscal. Assembleia Geral. A Assembleia Geral dos Acionistas é o órgão supremo da sociedade. É através do poder deliberativo dos sócios que são decididos tudo o que irá reger a empresa e afetar na vida também de todos os acionistas. Pode ser a Assembleia Geral Ordinária ou a Assembleia Geral Extraordinária. A Assembleia Geral Ordinária realiza-se uma vez por ano, nos 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social. Seu objetivo é o cumprimento das normas legais, tomada de contas de administradores, exame de votação dos demonstrativos financeiros, destino dos lucros líquidos, entre outros. Já a Assembleia Geral Extraordinária não tem prazo estipulado para sua realização, nem objeto determinado. Ela é convocada para discutir algum assunto de interesse social ou algo que ocorrerá no longo do ano. Conselho de Administração e Diretoria. O Conselho de Administração da Sociedade é o órgão de deliberação colegiada. Ao contrário da diretoria, os membros do Conselho tomam decisões sempre em conjunto, podendo o Estatuto estabelecer competências específicas a um ou mais deles.
Não cabe ao Conselho a representação da companhia perante terceiros, mas sim a fiscalização da diretoria e as decisões tomadas na sociedade. O Conselho, ele é composto por no mínimo 3 membros, pessoas naturais, podendo ser sócias ou não da empresa e podendo também residir no país ou fora do país. Os conselheiros são eleitos pela Assembleia Geral e podem ser por elas destrutíveis a qualquer tempo. Já o Conselho Fiscal é um conselho solicitado pelos acionistas, com a função de fiscalizar os atos dos administradores, também examinar as demonstrações financeiras e emitir relatórios sobre essas demonstrações, também denunciar possíveis erros e fraudes dentro da empresa. A seguir, mostraremos passo a passo para a constituição de uma sociedade anônima. Primeiro passo: definição dos elementos essenciais do negócio. Nessa etapa, deve-se analisar os elementos essenciais, ou seja, qual o ramo da atividade, quais os meus sócios, quais os meus possíveis fornecedores, devendo ser feita uma pesquisa de mercado, quais os meus consumidores em potencial, qual será o local do meu negócio. E, além disso, deve ser analisado, de acordo com o ramo da atividade, qual o melhor tipo societário, nesse caso, a sociedade anônima. Segundo passo: elaboração do contrato social. No contrato social, deve-se apresentar a qualificação dos sócios, ou seja, se ele é um sócio administrador, por exemplo, qual a atividade desenvolvida, qual é a sede desse estabelecimento, qual a cota de cada sócio. Depois de elaborado esse contrato social, ele deve ser lido por todos, assinado por todos, aprovado em Assembleia de Constituição e registrado na Junta Comercial. Terceiro passo: obtenção de autorização governamental se necessária. Nesse caso, deve-se analisar, de acordo com a atividade exercida, se é necessária a aprovação prévia de algum órgão ou entidade pública. Sendo necessária, deve-se enviar um requerimento à repartição competente juntos com os documentos necessários, dentre eles o Estatuto Social. Sendo aprovado o pedido, poderá ser feita a constituição da sociedade em questão. Quarto passo: cumprimento das formalidades. Uma sociedade anônima só pode ser constituída através de uma subscrição pública ou particular. No caso da particular, só é constituída mediante escritura pública ou uma assembleia de constituição, devendo os sócios assinar um boletim de subscrição com pagamento de no mínimo 10% do valor a ser investido como entrada. Em qualquer uma das situações, os sócios deverão se reunir em uma Assembleia de Constituição, aprovando o estatuto e definindo os seus primeiros administradores. Quinto passo: registros e publicações. Uma sociedade anônima só será constituída após o registro na Junta Comercial do estado onde será sediada, devendo os interessados preencher um requerimento e efetuar o pagamento deste. Serão necessários os seguintes documentos: Estatuto Social, autorização governamental se necessária, laudos de avaliação, recibo do depósito bancário, lista ou boletins de subscrição, atas das assembleias e entre outros documentos. O próximo passo será o pedido de registro com a emissão da certidão de arquivamento o número da NIRI, devendo os documentos e certidão serem publicados no prazo de 30 dias. Sexto passo: realização das inscrições fazendárias. Todas as empresas são sujeitas a pagamentos de tributos. No caso da sociedade anônima, é necessário que ela seja inscrita perante o órgão fazendário da União, ou seja, a Receita Federal. Dependendo da atividade exercida pela empresa, é necessária a inscrição da sociedade anônima também junto aos órgãos fazendários dos estados ou municípios em que ela atuará. Sétimo passo: após a realização das inscrições fazendárias, o próximo passo é retirar o alvará de funcionamento e licenças adicionais da empresa. Trata-se da permissão oficial para que a empresa possa efetivamente ser aberta. E os critérios para sua obtenção variam de acordo com o tipo de atividade a ser desempenhado ou produto vendido. É necessário observar o cumprimento de regras e obter as permissões necessárias de acordo com o município e o estado onde a empresa esteja localizada. Oitavo passo. O oitavo passo consiste nas autorizações e inscrições adicionais.
Algumas empresas necessitarão de autorização da vigilância sanitária ou do Corpo de Bombeiros, devido ao local onde está inserida ou a atividade econômica exercida. Alguns estabelecimentos poderão dar início somente com a permissão de alguns órgãos públicos ou privados, firmado mediante a um contrato administrativo. 9º passo. Após todos os passos serem realizados com excelência, a empresa já será considerada legalmente constituída, podendo realizar contratos em seu próprio nome, o que é fundamental para o início de suas atividades, como, por exemplo, realização de empréstimos no seu próprio nome, emissão de notas promissórias, entre outros. 10º passo. Após a realização de todos os outros passos, o 10º passo consiste na entrada da empresa em operação, visando o lucro e trazendo benefícios à sociedade. Pontos positivos. Sabemos que, às vezes, as maiorias das empresas procuram por recurso, pela busca de recurso. E muitas das vezes a única solução são empréstimos em bancos com juros altíssimos. Já a sociedade anônima, ela tem um mecanismo interessante. Ela pode captar os seus recursos, principalmente quando ela for de capital aberto. Ela pode captar através das ações, pela venda de ações, títulos de dívidas ou debêntures. Dessa forma, a empresa terá recursos e não precisará, não gerará encargos financeiros, futuramente. Pontos negativos. A sociedade anônima, ela deve ser tributada pelo regime do lucro real, o que faz com que a empresa tenha procedimentos e controles internos bastante rígidos, para se alinhar conforme os padrões exigidos.